desperta os que dormem. Desperta. Deus nos chama para que a gente venha despertar. Os que estão dormindo, tem que acordar. É hora de nós acordarmos. É hora do povo de Deus acordar. Amém? Vamos ler as nossas Bíblias. No livro de Isaías, vamos ver o capítulo 6, do 1, versículo 1 ao 8. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado seja o Senhor, o teu santo nome. Que nesta manhã, Senhor, que o Senhor possa continuar entre nós, Pai. Que esse momento da palavra continue sendo os momentos em que nós passamos aqui nessa manhã. Que o teu Espírito continue reinando, Senhor. Que o Senhor possa agora usar o teu filho como um servo, como um vaso nas tuas mãos, Senhor. Que não seja o homem a falar, mas que seja o teu Espírito, Pai. Que o teu mover continue neste lugar, Senhor, através da tua palavra também, Senhor. É o que te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Isaías, capítulo 6, vamos ver do versículo 1 ao 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do seu limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de sua fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, Jesus. Deus, essa manhã, está levantando, está clamando para que homens e mulheres sejam enviados para esses lugares que nós vimos, que precisam de homens e mulheres para pregar o seu evangelho. Homens dispostos a amar, como a gente viu hoje de manhã nessa palavra, homens que estão dispostos a amar a Deus, homens que estão dispostos a amar o seu próximo. Deus nos chama para isso. Isaías viveu numa época em que a frieza espiritual predominava na vida da maioria das pessoas. Nesse tempo de Isaías, a frieza espiritual era muito grande. Hoje a gente continua vendo a mesma coisa. Mesmo diante de tantos recursos, mesmo diante da mordomia, diante de tantas coisas, a gente ainda vê grande frieza espiritual. No capítulo 1 do livro de Isaías, nos traz uma visão geral das condições espirituais do povo. A gente lendo esse capítulo, a gente vê como o povo se encontrava frio, como o povo se encontrava distante de Deus, como o povo vivia em pecado. O povo vivia naquela época em grande pecado, e eles viviam com uma grande indiferença com a palavra do Senhor. Eles não lidavam com a palavra do Senhor, eles não ouviam a palavra do Senhor, eles não queriam. Eles até rejeitavam os cultos e os sacrifícios que eram oferecidos. Deus, ele já estava tão cansado do pecado daquela nação, daquele povo, que o povo sacrificava, que o povo oferecia, e Deus já nem aceitava mais os sacrifícios. Para ver o tamanho dos pecados, como o povo se encontrava, como o coração daquele povo se encontrava. Na Bíblia encontramos muitas referências, muitos textos que relatam a frieza espiritual do homem durante a sua caminhada, durante o tempo. Nós temos na parábola das 10 virgens o exemplo de 5 virgens que eram prudentes e 5 virgens que não eram prudentes. 5 virgens que estavam ali preparados para receber o noivo, a chegada,
e 5 que não estavam levando a sua vida de qualquer maneira. Isso nos ilustra a condição dos crentes, como os crentes se encontravam naquele tempo, como eles tinham a sua vida, como se encontravam o seu altar, como encontrava a igreja do Senhor naquele tempo. Na parábola dos talentos, temos um mau exemplo de um servo negligente, aonde Deus confiou a ele, aonde o Senhor dele confiou a ele talentos, e ele pegou os talentos e negligenciou, ele enterrou os talentos, em vez de fazer com que os talentos se multiplicassem. E muitas vezes na nossa vida, na vida do cristão, na nossa caminhada, a gente faz a mesma coisa. Deus nos dá talento, Deus nos dá oportunidade, Deus nos dá coisas, e a gente enterra. A gente vai levando a nossa vida de qualquer maneira e não dá valor às coisas do Senhor. Não usa o talento que Deus nos deu. Eu tenho falado aqui diversas vezes, não tem servo de Deus que não tenha talento. Deus, ele deu talento para todos os seus filhos. Todos nós. Não adianta você dizer, pastor, eu não tenho talento. Tem. Deus te deu um talento. Agora, não sou eu que vou determinar o talento que você tem. É você e Deus. Na sua intimidade, no seu tempo de comunhão, no seu tempo de busca, o Senhor vai revelar aonde Ele vai te usar, aonde há necessidade que você seja usado. E assim você vai trabalhar na obra do Senhor. Mas não como pessoas imprudentes, não como pessoas que negligenciam o Senhor, mas como pessoas que estão na prudência. Mas isso não é motivo de desanimarmos. Vermos todas essas coisas, mesmo diante desses fatos que a Bíblia nos revela, nos apresenta, não é motivo para que a gente desanime. Pelo contrário. Deus, Ele trabalha e Ele age nessas crises. É nesse momento, são nesses momentos que Ele levanta homens e mulheres de Deus. É nesse momento que Ele faz um grande avivamento. Onde Ele encontra esses que estão passando por isso. É lá que Ele envia os seus. É lá que Ele envia as pessoas que realmente dizem para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando a gente se apresenta assim diante de Deus, Ele nos usa e Ele nos envia. E é nesse momento que a gente vê um grande avivamento. É nesse momento que a gente vê o agir de Deus. É quando o povo se encontra frio, é quando o povo se encontra nessas situações. É exatamente neste momento que devemos começar a buscar um avivamento. Se a nossa cidade, se o nosso país se encontra dessa maneira, é hora da gente buscar avivamento, é hora da gente buscar esse Deus, é hora da gente começar a clamar, é hora da gente começar a se agitar, é hora da gente fazer alguma coisa. Alguma coisa. Como foi dito pelo irmão João disse, foi bem claro, aqueles que estão lá fora, as prostitutas, os viciados, eles são os nossos próximos. É esses que a gente tem que amar, é esses que a gente tem que servir. É muito fácil eu servir ao Luiz, que é o meu irmão, é muito fácil eu servir ao Luiz, que é meu amigo. Isso todos fazem, até os pecadores fazem. Mas Deus nos chama para algo mais, para amar esses, a esses que Deus foi enviado, a esses que Deus enviou o seu Filho amado. Para esses que vivem em pecado. Esses é que precisam do nosso amor, esses é que precisam da nossa palavra. E no momento em que a terra está seca e sedenta, é nesse momento que a gente tem que buscar esse avivamento. É diante dessas coisas que o nosso coração tem que se prostrar em tristeza, em amargura, para que a gente ore por esses países, para que a gente busque esses países para entregar para Deus. Esses são os momentos que a gente realmente tem que ter comunhão com Deus, tem que ter essa busca. Amém? Deus, Ele nos chama para essas coisas. Deus, Ele levanta os seus filhos. Eu tenho dito aqui diversas vezes, Deus não tirou ninguém da nossa zona de conforto para a gente, da nossa zona de conforto. Deus não tirou ninguém da vida que tinha para trazer para a igreja, para estar em vida de conforto, para estar em vida de tranquilidade. Deus não quer ninguém engordando espiritualmente. Não, Deus quer crentes que queimem gordura, que queimem caloria espiritual, para que Ele possa repor mais. É uma fonte inesgotável. O que Deus te dá, o que Deus coloca nas tuas mãos, você não precisa temer. Ele entrega isso para você partilhar, para você dividir, para você alimentar os que estão lá fora. Você não vai sentir fome, não.
A palavra de Deus diz que a fonte é inesgotável. Amém. A palavra dele diz que quem beber dessa água jamais terá sede. Aleluia. Então você não precisa se preocupar. Você não precisa se preocupar em dividir o teu odre. Entrega essa água que o Senhor te deu para os que estão sedentos lá fora. É para isso que Deus nos chama. São nos momentos de avivamento que a igreja e os crentes passam a ter mais intimidade com Deus. É quando a gente busca avivamento, é quando a gente começa a orar por avivamento, é quando a gente começa a investir o nosso tempo, a nossa vida em avivamento. É o momento onde a gente cresce espiritualmente. É onde a igreja de Deus cresce, é onde a igreja de Deus começa a prosperar, é onde a igreja de Deus começa a gerar frutos. É nesse momento, é no momento de avivamento. Se a gente não buscar esse avivamento, a gente não vai viver o melhor de Deus. A gente vai ficar aqui culto após culto, sem ver se agir, sem ver se mover. Deus quer muito mais. Deus quer muito mais. Deus quer usar esses recursos, essas riquezas que o país tem, principalmente o país onde a gente vive, para que Ele possa enviar, para que Ele possa levantar, para que Ele possa formar, para que Ele possa capacitar homens e mulheres de Deus para Ele enviar. A gente fala tanto em avivamento, a gente fala tanto em missão, a gente fala em tanta coisa. O leste europeu está todo aí para a gente conquistar, para a gente levar a sua palavra. Pessoas ainda que não conhecem a Deus, países que vivem em guerra, países que estão destruídos, com culturas, como a gente viu ali, com vários outros deuses, e que não servem a Deus, ao único Deus, ao que tem que ser servido. E a gente serve a esse Deus, a gente conhece esse Deus, e a gente tem que levar esse Deus a eles, para que eles conheçam, para que eles tenham acesso. Foi num cenário de vazia corrupção e grande esfrieza espiritual que Deus usou, que Deus despertou no coração de Isaías esse desejo de avivamento, esse desejo de falar do seu amor, esse desejo de falar de Deus para o povo que estava adormecido, para o povo que dormia. Isaías foi um instrumento de Deus, como você, como eu, somos instrumentos de Deus. Da mesma forma que Deus usou Isaías naquele tempo para anunciar, Deus quer usar você, Deus quer usar a mim, Deus quer usar a igreja dele para levar o seu evangelho, para pregar e para anunciar para os que precisam receber essa palavra. Qual palavra? A palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é a sua palavra, mas é a palavra de Deus que a gente leva. É importante destacar que no capítulo 6, um serafim toca Isaías com uma brasa. Se a gente voltar lá no texto, a gente vê. Isaías era um homem de lábios impuros. Isaías era um homem que vivia cercado de homens e mulheres impuros como nós. Nós também, meu irmão, se você acha que você é limpo, que você acha que você não tem pecado nenhum, nós estamos cheios de pecados, nossos lábios são impuros, a nossa vida é impura, a gente está cercado de pessoas impuras. Mas graças a Deus a gente tem um Deus que toca com a brasa viva nos lábios dos seus filhos, purificando, que vai transformando a vida de cada um dos seus filhos para que eles possam ir, para que eles possam pregar e para que eles possam anunciar. Nós temos que entender que é o Senhor que faz a obra, não somos nós. Nós somos apenas instrumentos. Você e eu somos apenas instrumentos de Deus. Nós não somos capazes de fazer nada. Nada. Se a gente quiser fazer qualquer coisa para Deus com as nossas forças, a gente não vai conseguir nada. A gente não vai impactar nada. A gente não vai transformar nada. Porque quem faz a obra é o Espírito. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra. Ele quer usar você. Você é um vaso do Senhor. Ele quer usar você. Ele quer usar você. Vocês notaram aonde foi que o serafim tocou Isaías? Foi nos lábios. Por que nos lábios? Para que ele tivesse palavras puras. Para que ele anunciasse a palavra de Deus, que é uma palavra pura, que é uma palavra limpa, que não pode estar na boca de pessoas com lábios imundos. Por isso que o serafim tocou nos lábios de Isaías, para purificar, para limpar. Na boca, foi lá que ele tocou. Isso aconteceu porque Deus estava preparando Isaías. Deus tinha um propósito na vida de Isaías, preparar ele para quê? Para anunciar a sua palavra, para anunciar o seu evangelho.
Deus tem trazido você aqui domingo após domingo, quarta após quarta, sábado após sábado. Para quê? Para quê? Para te preparar para algo. Para trabalhar na sua vida, para trabalhar no seu caráter, para que você fale do amor dele, para que você viva o amor dele. É por isso que ele te ama, por isso que ele te traz aqui. Você não vem aqui porque você quer. Você vem aqui porque o Espírito Santo de Deus te traz, porque ele te conduz para esse lugar, para falar contigo, para tratar na sua vida, para tratar no seu caráter, para tratar. Deus, ele nos trata. Se alguém de nós acha que a gente já foi tratado, que a gente não precisa de nada, como Deus vai trabalhar? Se eu me apresento diante de Deus como santo, como um homem que não precisa de nada, como ele vai me usar? Como ele vai nos usar se nós nos apresentarmos assim diante de Deus? Nós temos que nos apresentar diante de Deus com humildade, como vasos na mão do olheiro, para que o Senhor dê a forma que ele quer, para que o olheiro trabalhe na nossa vida como ele quer, para que ele possa derramar do seu azeite e nos usar. É por isso que ele te traz aqui, dia após dia, porque ele quer usar você, porque ele tem um plano na sua vida. Acredito que algo parecido está para acontecer hoje nesse lugar. Deus quer fazer algo parecido nas nossas vidas. É por isso que ele moveu como ele moveu essa manhã, como ele agiu essa manhã nos nossos corações, com os louvores, com a palavra do João. E ele vai continuar agindo e movendo se os nossos corações se encontrarem abertos e desejosos de receber tudo isso. Deus, ele quer fazer esse mesmo mover hoje. Ele quer usar você da mesma forma que ele usou Isaías. Ele quer fazer da sua vida um instrumento na mão dele, para você levar e anunciar a sua palavra. Para você ser um missionário no seu trabalho, para você ser um missionário no seu bairro, para você ser um missionário aonde for que você vá, aonde quer que você se encontre. Você é um missionário de Deus, você é um instrumento de Deus. Deus quer usar você em todo lugar, aonde quer que você se encontre. É por isso que ele tem tratado você. Esse é o objetivo de Deus na sua vida, esse é o objetivo de Deus na minha vida. Ele nos chama para nos despertar. Desperta. Cutuca o seu irmão agora que está de seu lado assim, desperta, meu irmão. Desperta, acorda. Deus quer usar você. Você é especial, Deus ama você, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo especial na sua vida. Deus, ele viu algo especial em você. É por isso que você está aqui. Porque ele te ama, porque ele entregou o Filho dele amado para que você estivesse aqui. Esse capítulo 6 relata a experiência que Isaías teve com Deus. Isaías, antes dele sair para pregar e para anunciar, ele teve uma experiência com Deus. Deus começou, através dessa experiência que Isaías teve, começou a despertar nele o desejo de falar do amor dele, de viver o amor dele. Para que os que estivessem distantes recebessem esse amor. Vejam, a experiência de Isaías, eu vejo aqui que ela passa por 4 estágios. Antes de Isaías ser usado, ele teve que passar por 4 estágios com o Senhor. O primeiro estágio, ele contemplou o Senhor, foi um estágio de contemplação. Ele viu o Senhor. Nós vemos lá no versículo do 1 ao 4. A gente vê que ele contemplou o Senhor, ele contemplou a graça do Senhor. Ele viu o Senhor. Isaías vê o Senhor num ato e no seu sublime trono, numa época em que o rei Uzias havia morrido. O povo daquela época estava sem esperança, o rei havia morrido, eles não sabiam o que ia acontecer, quem viria, como ia ser. O povo se encontrava desordenado. A morte do rei Urias deixou um vazio no poder, gerando disputas, como a gente vê hoje. Hoje a gente vê a mesma coisa. Entra governante, sai governante, é aquela disputa. Quem vai ficar com poder, o que vão fazer, o que esse governo vai fazer, como é que vai ser. É essa mesma angústia que a gente vive hoje. São essas mesmas perspectivas que a gente vive hoje. Era a mesma que o povo de Israel vivia naquele tempo. Isaías. Eles não sabiam o que ia acontecer. Quando as circunstâncias são difíceis para nós, quando os nossos problemas tornam-se maiores que as nossas forças, que o nosso vigor, é nesse momento que a gente tem que contemplar Deus.
É nesse momento que os nossos olhos têm que se voltar para Ele. Para Ele, porque o nosso socorro vem dEle. Então, como Isaías contemplou ali o Senhor, a gente também tem que contemplar. Tua vida está em batalha, meu irmão. Seu casamento, tudo está em batalha. Para de focar no problema. Olha para Deus. Olha para o celestial. Olha para o alto. Olha para quem te dá força. Olha para quem te capacita. Olha para o alto. Muitas vezes a gente fica olhando só para o gigante. A gente tem que fazer como Davi. O que ele falou para o gigante? Você é grande. Você é enorme. Realmente. Mas o meu Deus é muito maior. É o que a gente também tem que fazer na nossa vida. Ok, eu tenho grandes problemas? Tenho. Passo por grandes dificuldades? Passo. Mas o meu Deus é muito maior. Amém. O meu Deus é muito maior do que as minhas dificuldades. Esse olhar para Deus em seu trono, que nós temos que ter, é Ele que renova as nossas forças. É esse olhar que restaura o nosso vigor. É quando nós paramos de olhar para os problemas. Quando a gente está olhando para o problema, a gente está enfraquecido. E cada vez a gente se enfraquece mais, porque cada vez a gente bota os nossos problemas ainda maiores. Cada vez a gente bota as nossas muralhas ainda mais fortificadas. O nosso gigante ainda maior. Mas quando a gente para de olhar para o gigante da nossa vida, quando a gente para de olhar para as muralhas que têm impedido a nossa caminhada, e a gente começa a olhar para Deus, as muralhas elas vão diminuindo, os gigantes vão diminuindo, as nossas dificuldades vão diminuindo. Por quê? Porque Deus nos fortalece. Porque Deus começa a falar conosco, Ele começa a nos direcionar. Ele começa a tomar o controle das nossas vidas. Ele começa a atuar. A gente começa a parar de dar poder e autoridade para o inimigo, porque quando a gente fica contemplando essas dificuldades, a luta, a gente está aumentando o poder dele. Mas quando a gente para de olhar e diz para ele assim, olha, eu tenho um Deus muito maior, ele começa a diminuir. E Deus começa a aumentar na sua vida, começa a trabalhar na sua vida, começa a fortalecer Amém. Na sua vida, começa a transformar Amém. as suas lutas, as suas dificuldades em vitória. Amém. E você começa a prosperar, você começa a vencer, porque os seus olhos mudam o foco. Você para de olhar para as dificuldades e começa a olhar para o abençoador, o que vai te abençoar. Quando Isaías anunciava a palavra de Deus para aquela geração que enfrentava essa frieza espiritual, certamente ele não estava pensando no problema do governo, no problema do rei, ele não estava pensando nisso. Ele não estava pensando nas dificuldades, mas ele estava pensando em Deus. Ele estava pensando no Todo-Poderoso, que ia trazer refrigério para o coração do povo. Que através da palavra, através do amor, através do testemunho, aquele povo seria alimentado, aquele povo seria liberto. É isso que tem que mover você, é isso que tem que mover a mim, quando a gente vai falar para o povo lá fora. Você não tem que olhar para o vício que a pessoa está passando. Você tem que olhar para o que Deus vai fazer na vida dele. Para o agir e para o mover, a gente não pode olhar as dificuldades. Ah, mas ele está aqui todos os dias, ele não vai mudar. Realmente, se a gente não falar desse Deus, ele não vai mudar. Se nós não mudarmos a nossa postura, realmente eles não vão mudar. Mas quando a gente começar a olhar e ver que Deus tem planos na vida dele, que Deus entregou o Filho dele amado para que ele fosse salvo, para que ele fosse resgatado, a vida dele vai começar a mudar, porque a sua postura e a minha postura vão começar a mudar. A gente vai começar a olhar não para o problema, não para as dificuldades, mas para Deus. E Deus vai começar a trabalhar, Deus vai começar a agir. Deus vai começar a agir, Deus vai começar a mover BN, Deus vai começar a transformar a BN. E a gente vai poder alcançar não só a BN, mas a Suíça inteira. Que Deus quer toda essa nação, Deus veio para todos os povos, para todas as nações, para todas as raças. Deus veio para todos. Então veio para eles lá fora. Quem faz missões, quem anuncia a palavra de Deus, precisa confiar somente na soberania de Deus. Se você quer abrir os seus lábios, se você quer falar desse Deus, não confia no teu conhecimento, não confia no teu entendimento, confia apenas em Deus. É Ele que vai colocar as palavras nos seus lábios, é Ele que vai te usar, é Ele que vai te entregar versículo, é Ele que vai te capacitar. A gente não pode confiar na nossa sabedoria. É óbvio, a gente tem que buscar na palavra de Deus.
A gente tem que buscar nas tardes, nas noites de estudos aqui. Mas buscar onde? Na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Paulo diz que tudo que ele sabia, tudo que ele tinha, ele considerava como esterco. Ele queria saber o que Deus tinha revelado a ele, o que Deus tinha entregue a ele. Era com isso que ele convertia as pessoas. É óbvio, ele usava da sabedoria dele, usava, lógico. Ele usava das artimanhas que ele tinha de falar em grego, em romano, tudo é óbvio, ele não ia deixar de usar. Mas tudo isso era colocado na palavra de Deus, tudo isso era colocado diante do que Deus tinha revelado a ele. E assim tem que ser na nossa vida. É óbvio, você tem estudo, você tem uma boa fala, uma boa dicção, você vai usar isso. Mas você vai usar isso de acordo com a palavra de Deus. Você vai usar isso de acordo com o que Deus tem te dado, tem te colocado nas tuas mãos. O segundo estágio de Isaías foi uma introspecção. Ele começou a olhar para ele mesmo. Ele começou a olhar para ele mesmo. Nós lemos lá no versículo 5 e 7. A visão de um Deus completamente santo e que estava sentado em seu trono faz com que Isaías tenha consciência de que ele é. Ele declara no verso 5: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o rei. Ele sabia. Isaías reconhecia que ele era um pecador, que ele era um homem de lábios impuros, ele era um homem que tinha uma vida impura, que ele vivia com uma nação impura. É a primeira coisa que a gente tem que ter no nosso coração. Se você quer transformar a vida de alguém, se você quer pregar o evangelho, você tem que reconhecer, antes de tudo, que você é um pecador. Que se você não tiver a graça de Deus, nada você vai fazer. Nada você vai poder fazer. Se a graça de Deus não estiver em ti, se você não tiver um coração humilde, se você não tiver um coração quebrantado diante das coisas do Senhor, se você for com arrogância e com a tua autoridade, com autoritarismo, você não vai conseguir nada. Mas quando você se coloca diante de Deus, se humilha diante de Deus, aí Deus vai te exaltar, aí Deus vai te usar, aí Deus vai te levantar, aí Deus vai fazer de ti um grande homem, uma grande mulher, que vai conquistar nações, que vai conquistar povos, que vai fazer a diferença no seu trabalho. Mas se você vai cheio de você mesmo, como é que Deus vai te usar? O que Ele vai colocar em você se você está cheio de você mesmo? Deus precisa encontrar corações vazios, corações que se humilham diante dEle, corações que reconhecem que possuem lábios impuros e que se não for a graça de Deus, nada pode ser feito, nada será feito. Isaías é profundamente tocado pela visão de Deus. A visão que Isaías teve de Deus incomodou a ele. Irmãos, o que a gente tem visto e tem vivido de Deus tem que nos incomodar. Nós temos que nos envergonhar diante de Deus. E como temos levado a nossa vida? Nós temos que nos envergonhar diante de Deus, diante da grandeza de Deus. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus achando que somos alguma coisa, que podemos alguma coisa. Se Ele não estiver nos usando, se Ele não estiver nos direcionando. Temos que reconhecer que somos pecadores. Temos que reconhecer as nossas fraquezas. Temos que reconhecer as nossas limitações. E temos que reconhecer que nós dependemos de Deus. O que nos mantém de pé é Deus. É Deus, nós somos dependentes de Deus. A sua vida e a minha vida tem que ser uma vida dependente de Deus. Uma coisa muito importante que temos que aprender hoje aqui. Nós não podemos sair daqui hoje sem entender que para que nós possamos ministrar aos homens é importante, primeiro, que Deus ministre no nosso coração. Se nós não tivermos um coração ministrado por Deus, como é que a gente vai ministrar lá fora o que Deus ainda não ministrou em nós? O que Deus ainda não tratou em nós? Como? Como nós vamos falar lá fora de algo que a gente não vive, de algo que a gente não sabe, de algo que a gente não recebeu? Deus, Ele quer essa manhã encher você, encher a mim, para que a gente possa transbordar desse amor, para que a gente possa saciar a fome dos que estão lá fora, a sede dos que estão lá fora. Mas para isso a gente tem que receber. Para isso a gente tem que primeiro receber de Deus. A gente não pode entregar algo que a gente não tem. A gente não pode viver algo que a gente não vive.
antes de falarmos de salvação, antes de nós falarmos de arrependimento a outros, é importante que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que a gente venha se arrepender. Como é que eu vou falar para o povo lá fora de arrependimento, de salvação, se eu não creio na minha salvação, se eu ainda não me arrependi, se eu ainda não tive uma mudança na minha vida, no meu caráter? Como que eu vou falar lá fora para o povo? Primeiro a gente tem que se arrepender. Primeiro a gente tem que reconhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações. Primeiro a gente tem que depender de Deus, para que a gente possa fazer algo. Esse agir e esse fazer de Deus tem que ser na dependência dele. Se ele não estiver aqui nesse lugar, enquanto o povo dele está reunido, enquanto nós adoramos, enquanto nós louvamos, enquanto nós oramos, nada vai acontecer, meu irmão. Se a presença de Deus não estiver nesse lugar, nada vai acontecer. Nada, mover nenhum a gente vai ver, coração nenhum vai ser tocado, porque vai ser obra do homem. Deus, ele tem que estar no lugar. Deus tem que estar no lugar. Deus atende ao pedido do profeta e envia um anjo. Quando Isaías se mostra arrependido, quando Isaías se mostra envergonhado, o que Deus faz? Deus envia um anjo que vai tocar nos lábios, que vai purificar. Quando você e eu nos apresentarmos diante de Deus envergonhados, pedindo que Deus nos mude, reconhecendo, Deus vai enviar o seu anjo e vai tocar nos nossos lábios. Deus vai purificar as nossas vidas. Deus vai purificar o nosso falar, o nosso andar. É Ele, irmão, que faz essa obra. Não sou eu, não é o pastor, não são os louvores, não é a igreja do Senhor, não é a religião. É o Deus Todo-Poderoso, é Ele que trabalha na sua vida. A igreja, os louvores, os pastores, os pregadores são apenas instrumentos de Deus. Homens e mulheres que Deus levantou para falar do seu amor. Mas você tem que receber, o teu coração tem que estar aberto. O teu coração tem que estar aberto, você tem que reconhecer que você precisa ser tratado, que você precisa ser trabalhado, que você precisa desse Deus na sua vida, você tem que depender desse Deus. O anjo toca na boca do profeta com aquela brasa. Esta brasa é vista como fogo purificador. Essa brasa tocando nos lábios de Isaías representou a purificação. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida essa manhã. Deus quer purificar a sua vida, Deus quer purificar a minha vida, Deus quer purificar a igreja dele, Deus quer purificar o povo dele. Essa brasa simboliza o Espírito Santo purificador, que transformou e que tocou no profeta. Deus foi quem capacitou o profeta Isaías com o seu poder, com a sua unção, para que ele falasse desse Deus, para que ele falasse desse amor. Não foi Isaías, foi Deus. Deus que incomodou, Deus que gerou esse desejo no coração dele, Deus que gerou esse arrependimento, Deus que gerou esse incômodo. E é Deus que tem trazido você aqui, é Deus que tem falado no teu coração, Ele quer trabalhar contigo. Amém? Amém. Quando Moisés, vou trazer algumas referências, quando Moisés diz ao Senhor que era incapaz de falar, se nós lermos lá em Êxodo 4:10, não precisa ler, eu abro para vocês, Deus lhe diz no verso 12, que lhe ensinaria o que dizer. Deus nos capacita para realizar a sua obra. Quando nós chegamos diante de Deus e dizemos, Deus, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, Ele vai te capacitar e Ele vai te usar, porque Ele vai ver um vaso de barro na mão do oleiro, Ele vai ver alguém que está se esvaziando para ser enchido dele, para que Deus possa encher e te usar. Agora, se eu chego para Deus, Senhor, envia-me a mim, eu estou capacitado, eu estou pronto, eu sou o cara. Deus não vai te enviar para lugar nenhum e Deus não vai te usar em nada. Porque Deus, Ele não usa os capacitados, Ele capacita e envia os que Ele realmente vê, que tem um coração desejoso para fazer a sua obra, um coração desejoso, disposto. Você tem que se esvaziar. Se você quer fazer algo para Deus, se esvazie essa manhã. Talvez você esteja diante de uma situação difícil, dizendo, eu não posso. Mas lembre que o seu Deus pode todas as coisas. O que você não pode, o seu Deus pode. Talvez você diga, eu não sei, mas Deus sabe de todas as coisas. O que você não sabe, Deus sabe.
Talvez a gente muitas vezes declare, eu não sou capaz, eu não posso nada, mas o seu Deus é, e o seu Deus pode todas as coisas. Lembre-se, se fôssemos capazes de tudo, se você e eu fôssemos capazes de tudo, para que Deus? Para que dependência de Deus? A gente não precisa de Deus para nada, nós somos capazes para todas as coisas. Mas para Deus agir na sua vida e na minha vida, a gente tem que mostrar incapacidade. Não é fraqueza, não é derrota, não é vergonha. Depender de Deus não é vergonha. Quando nós dependemos de Deus, nós dependemos do homem, nós não dependemos do sistema, nós dependemos do Todo-Poderoso que nos dá todas as coisas. Isso não é motivo de vergonha para homem algum. Ah, então eu vou declarar que eu sou incapaz, eu vou declarar que eu sou fraco, mas eu sou homem, eu não posso ser fraco. Não, meu irmão, você vai estar declarando diante do Todo-Poderoso que você depende dele, que você sem ele não é nada, que você sem ele não pode nada, que ele é o Deus da tua vida, que é ele que te dá todas as coisas. É com esse coração que você tem que se apresentar diante de Deus. Em terceiro lugar, ele tem um estágio de despertamento. Isaías, ele desperta. Isaías, ele despertou. Ele viu a necessidade. Ele olhou para os lados e viu, esse povo precisa de algo. Ele viu. É isso que Deus te chama essa manhã, para você olhar para os lados e ver aonde a necessidade, aonde eu posso trabalhar, aonde eu posso fazer algo, aonde Deus precisa de mim, aonde a igreja dele precisa de mim. Isaías, ele foi despertado para isso. E Deus nos chama essa manhã para que a gente desperte para isso. Aonde? Aonde? No quê? No que eu posso ser usado? Aonde Deus pode me usar? Aonde Deus precisa de mim para me usar? Mas não com arrogância, meu irmão. Não com arrogância, minha irmã, mas com o coração disposto a abençoar. Senhor, aonde o Senhor precisa de mim, Senhor, eu não sou capaz de nada, eu não posso nada, mas eu sei que o Senhor me capacita, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sou um vaso nas tuas mãos, Senhor. Eu estou agora aqui me esvaziando diante de ti, me enche de ti para que eu possa ser usado. Aonde, Pai? No quê? É assim que a gente se apresenta diante de Deus. Após ter a sua boca purificada pela brasa, Isaías começa a testemunhar desse Deus. Irmãos, quando o seu coração estiver pronto, quando você estiver purificado, quando Deus mandar o serafim tocar nos teus lábios com a brasa viva, você vai estar pronto, você vai estar capacitado, e Deus, ele vai te levar, ele vai te enviar para nações, ele vai te enviar para povos, e você vai começar a pregar, você vai começar a anunciar. Ah, pastor, mas eu não tenho o dom da pregação. Ah, bem, você não vai vir aqui na frente, mas Deus vai te usar onde você estiver. A sua vida, você vai pregar o Evangelho de Deus com seus lábios fechados. Você vai pregar o Evangelho de Deus com a sua vida, com o seu agir, com o seu andar. É assim que a gente prega o Evangelho. Pregar o Evangelho com palavras é muito fácil. É muito fácil. Você pega, prepara um estudo, se dedica ali um tempo, fala um monte de coisa bonita. Difícil é você viver. Difícil é você viver o Evangelho. Difícil é você lá fora resplandecer a imagem e a semelhança de Deus, porque isso não é mostrado, isso não é revelado através de palavras, mas através de atitudes, através de uma vida que está no altar do Senhor. É assim que a gente prega o Evangelho, é assim que a gente anuncia, é assim que a gente conquista as pessoas do nosso trabalho, é assim que a gente conquista os nossos vizinhos, quando eles veem que é algo diferente em nós, algo que ele não vê nos outros. Eu vejo algo diferente em você. Eu quero isso que você tem. Ele vai olhar para você e não vai entender. Porque ele vai dizer, ele não tem nada. Ele não tem bom carro, ele não tem dinheiro, ele não tem o melhor emprego no meu trabalho. Mas mesmo assim eu quero o que ele tem. Ele tem algo que eu não tenho. Algo que eu vejo que as pessoas que têm o que eu desejo não têm a felicidade, não têm o resplandecer que ele tem. Isso não é na palavra. Isso é na sua atitude de vida. É assim que as pessoas reconhecem que você é um verdadeiro adorador. É assim que as pessoas reconhecem que você é diferente, que você é de Deus. Quando você começa a ter algo para oferecer para elas, que o sistema não tem, que as coisas desse mundo não têm. Quando ela começa a ver em você algo que vai preencher a vida dele. Sabe por quê? O vazio, eu já disse aqui, o vazio que se encontra no peito das pessoas que estão lá fora, nada desse mundo vai preencher.
nada, nenhuma riqueza, nenhum bem material, nada. Só Deus vai preencher o vazio que está no peito das pessoas lá fora. Esse vazio do tamanho do Deus que você serve, do Deus que eu sirvo, desse Deus que a gente conhece e desse Deus que muitas vezes a gente não testemunha, a gente não fala e a gente não vive. É por isso que as pessoas não estão sendo alcançadas. Deus está procurando pessoas que anunciem a sua mensagem. Deus está procurando pessoas que anunciem a sua mensagem. Deus está trazendo você aqui, domingo após domingo, culto após culto, para que você anuncie a mensagem dele, para que você fale desse amor, para que você viva esse amor. Lucas 10, versículo 2, Jesus nos fala o seguinte, ele nos traz uma advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Deus precisa de trabalhadores. O campo aí fora é enorme, mas poucas pessoas estão dispostas a trabalhar. Poucas pessoas estão dispostas a verdadeiramente viver esse evangelho, para impactar e para transformar. A gente vem, muitas vezes a gente tem vivido um evangelho de superficialidade. A gente vem na casa do Senhor para pedir para o Senhor: me dá, eu quero, eu preciso. O que você tem entregue a Deus? O que você tem feito por Deus? O que você tem feito pelas pessoas lá fora? Há muitos perdidos, mas poucos se dispõem para anunciar o reino. Lá fora está cheio de gente perdida, mas poucas pessoas estão dispostas para ir lá para falar para aquele povo: ei, eu conheço Deus que vai cuidar de você, eu conheço Deus que vai te amar, eu conheço um Deus vivo que vai transformar a sua vida, o mesmo Deus que transformou a minha vida, o mesmo Deus que transformou a minha casa. Eu quero que você tenha esse Deus. Paulo pergunta em Romanos 10, 14, como, porém, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que você quer que as pessoas que estão à sua volta recebam esse Deus, se ninguém tem pregado, se ninguém tem anunciado, se ninguém tem falado, se nem você mesmo tem vivido isso? Como é que você quer que ele conheça? Algo que ele não tem visto em você, algo que ele não tem visto em mim, algo que ele não tem visto na igreja do Senhor. Isaías tinha essa consciência. Isaías reconhecia os seus pecados, Isaías reconhecia os seus limites, Isaías reconhecia as suas fraquezas, mas ele via a necessidade de ser enviado, ele via a necessidade que alguém ia ter que falar desse amor, alguém ia ter que viver esse amor. Mesmo ele sendo fraco, mesmo ele sendo limitado, ele reconhecia: Senhor, usa-me, envia-me a mim, eu sei que eu não sou capaz, eu sei que eu sou limitado, eu sei que eu sou homem de lábios impuros, que vivo no meio de um povo impuro, mas envia-me a mim, capacita-me, Pai. Usa-me, eis-me aqui, Senhor, mesmo com todas as limitações, mesmo com todas as minhas fraquezas, mesmo com todas as minhas vergonhas, mas eu me coloco nas tuas mãos, eu me esvazio diante de ti para ser usado, Pai. Muitos estão esperando. Sabe o que tem acontecido no meio? Estão no meio evangélico. A gente fica esperando o serafim vir tocar, vir ser batizado, vir ser revelado, vir ser colocado as mãos sobre as nossas cabeças e nos diz: você agora é profeta do Senhor, você agora é o enviado de Deus, Deus manda te revelar isso. Deus não está falando nada disso na palavra dele. Deus não está dizendo nada disso. Deus, ele só ordena que a gente vá. Vá, ide e pregar, ide e anunciar o evangelho de Deus. Jesus, ele mostrou em toda a sua caminhada como ele foi, como ele pregou, como ele anunciou, com simplicidade. Com simplicidade. É assim que Deus vai usar você, com simplicidade. Não espera algo grande, não espera um grande profeta, não espera um grande mover, não espera os céus se abrirem diante de ti e falar: eis você, eu vou te usar. Não, irmão. Se apresenta diante de Deus: Senhor, eis-me aqui. Eu sei que eu sou limitado, eu sei que eu sou fraco, mas esse povo lá fora precisa de mim, as pessoas do meu trabalho precisam de mim, os meus familiares que ainda não foram alcançados precisam de mim, Senhor. Usa-me. Amém.
Em Apocalipse 14, 15, João vê na visão um anjo que sai do santuário gritando em grande voz: este anjo ordena, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. A seara já está madura e há muito trabalho. Basta vermos a necessidade das pessoas que estão aí fora. Há muito trabalho, meu irmão. Há muito trabalho, minha irmã. Não falta trabalho. Falta gente para trabalhar. Falta gente para trabalhar. Olha para dentro da nossa igreja. Nós somos um grupo pequeno. E a gente ainda precisa de tanta estrutura. De coisas simples. Nós temos as nossas crianças que ficam lá na salinha e não tem ninguém para cuidar delas. A nossa igreja tem 2 jovens que têm se disposto a fazer isso. Que têm perdido seus cultos aqui. Têm perdido de ouvir a palavra de Deus para poder estar na salinha. Porque não tem aqui ninguém para ir lá e cuidar. Ninguém ainda teve a humildade de vir aqui e perguntar: pastor, eu quero ajudar. Eu quero ir lá na salinha, mesmo eu não sendo capaz, mesmo eu não tendo ensinamento, mesmo eu não tendo estudo, mas Deus vai me capacitar, junto a gente vai fazer pequenas coisas, simples, entreter as nossas crianças, com a palavra de Deus, é claro. Não estou dizendo aqui para levantar ninguém com o nariz de palhaço, para ficar aqui na hora da palavra, 1 hora, 1h30, enquanto a gente eu vou fazendo lá a graça, não. É para estar lá falando do amor de Deus, é para lá estar lendo a palavra de Deus, é para estar lá fazendo desenhos, coisas que tragam as nossas crianças. Sabe o que as nossas crianças precisam? Estar envolvidas. Ontem nós estávamos aqui ensaiando e o filho do Aira estava aqui conosco, o filho do irmão Aira. Sabe o que ele fazia? Ele participava. Ninguém pediu para ele participar, mas também ninguém reprimiu. Ele se deitava no chão, ele rolava. A hora que era para orar, ele amém. Ele participou. As nossas crianças precisam de participar. Mas se não tiver quem cuide delas, quem ministre, como é que elas vão crescer? Como é que elas vão aprender? É igual. A nossa igreja carece de tantas coisas. Tanto trabalho para ser feito. Tanto trabalho para ser feito. A seara já está madura e há muito trabalho, mas poucos são os trabalhadores. Deus está chamando você essa manhã, Deus está chamando a igreja dele. Acorda, vamos trabalhar, povo. Vamos trabalhar para o Senhor. Quando a gente trabalha, quando a gente está envolvido no ministério, a gente não está trabalhando para homem algum, a gente não está trabalhando para mulher nenhuma, a gente não está trabalhando para bandeira nenhuma, a gente está trabalhando para o Senhor, para o Todo-Poderoso. É com esse sentimento que a gente tem que ter no nosso coração. É óbvio que a gente se sujeita a um ministério, é óbvio que a gente se sujeita a um pastor, aos líderes, mas a gente está fazendo para Deus. Você tem que ter esse entendimento que você está fazendo para Deus. Um certo escritor, eu achei isso, mas peço desculpa a vocês porque não vi quem escreveu a citação, mas eu gostei e trago para vocês. Disse que há crentes que na vida secular são leões, que rugem, mas na obra de Deus são gatos velhos e cansados. Amém. Eu trouxe para vocês que eu achei interessante. Eu não achei o nome, senão eu traria para vocês. Amém. Não é meu isso. É alguém que escreveu. Lá fora ele é um leão, ruge, esbraveja, bate no peito. Quando ele é confrontado com as coisas do Senhor, o homem diz que ele é um gato velho e cansado. Imagine um gato velho e cansado. Eu imagino o meu gato, que não é velho, mas já é cansado. Ele come, levanta, pum, cai, deita. Levanta, olha, vai miau. Pum, cai para o outro lado. Eu imagino esse crente. Como é que não está a vida desse cidadão? Ou dessa cidadã? Precisamos da coragem e da força dos leões para realizar a obra de Deus nesses dias. Deus chama homens e mulheres de Deus para que sejam leões, fortes e destemidos. Como? Cheios de nós mesmos? Não, cheios da palavra, cheios da unção de Deus, cheios do Espírito Santo. É Ele que vai nos capacitar, é Ele que vai nos encher, é Ele que vai nos enviar. A gente tem que estar atento a isso e disposto a isso. Amém? Era isso que eu queria trazer da parte de Deus para você. Coloca o seu coração disposto, se esvazia diante de Deus, diz para Ele: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser usado por Ti, envia-me. Eu sei que eu sou limitado, eu sei que eu não tenho capacidade.
Mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei, o cristão tem que reconhecer. A nossa vida tem que ser uma vida de gratidão e de reconhecimento. A gente tem que lembrar todos os dias de onde Deus nos tirou e aonde Ele tem nos colocado, o que Ele tem feito na nossa vida. A gente não pode esquecer disso. Eu, durante muito tempo, não sei se eu já trouxe aqui para vocês, eu lutava com Deus, perguntando: Senhor, a minha vida